Boa tarde, pessoas. Muito obrigada pela audiência de vocês. Vou tentar ajudar vocês, então, a esclarecer as principais dúvidas sobre fazer, né? Sobre a gente escrever, estruturar o nosso problema de pesquisa, porque problema de pesquisa, querendo ou não, é meio caminho andado. Antes de eu começar a falar sobre o problema de pesquisa, sobre esclarecer tudo isso, primeiro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, hein? Já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber as notificações de quando tem vídeo novo por aqui. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Antes de eu falar aqui sobre estruturar o problema de pesquisa, assim, já pega papel e caneta, porque a gente vai explicar tudo sobre como você vai, então, fazer, estruturar e escrever o seu problema de pesquisa. Primeira coisa que a gente pode falar sobre problema de pesquisa é que escrever o nosso problema de pesquisa é uma caminhada, gente. Não é uma coisa assim, ui, nossa, sentei, tá ali a frase, vou levar para o meu orientador, para minha orientadora. Não. Escrever o nosso problema de pesquisa é sim uma caminhada. Você vai escrever uma vez, depois você vai voltar, vai escrever de novo, vai voltar, vai escrever de novo, vai voltar, vai escrever de novo, vai ajustar. E assim, problema de pesquisa, você vai estar terminando a tua dissertação, a tua tese, laureada, ganhou o prêmio Nobel com essa pesquisa, vai ter uma pessoa dizer assim, a tua frase podia ter não sei o quê, a tua frase podia ser assim, tua frase podia ser assada. Então, assim, pega, mas não se apega, sabe aquela coisa? Porque realmente vai ter que fazer ajustes. Mas como é que a gente pode, então, começar a pensar o nosso problema de pesquisa? Primeira dica é que a gente comece olhando para o assunto, para a temática macro, que a gente chama de tema. Ou seja, que tema, que teoria, que grande teoria você vai trabalhar na sua pesquisa de mestrado ou de doutorado. A partir disso, a gente vai, então, refinando até parar num ponto mais específico dessa grande área, desse grande conceito, dessa grande teoria que você está trabalhando, que então será o seu problema de pesquisa, que nada mais esse ponto específico vai representar uma lacuna, ou seja, algo que a literatura, que a ciência ainda não pesquisou, e você vai contribuir com essa lacuna, um tijolinho lá na grande muralha, né, do conhecimento científico. É isso que você vai fazer a partir do momento em que a gente define o nosso problema de pesquisa. Primeiro, a gente tem que escolher um tema, um assunto, uma teoria, um conceito mais amplo que a gente gosta de estudar. Segundo, tem que estar relacionado ao que o seu orientador ou ao que a sua orientadora estuda. E terceiro, tem que ser um tema que esteja relacionado ao teu programa de pós-graduação e as linhas de pesquisa. Definiu o tema que você vai pesquisar? E aí, com o tema definido, então, que é aquele tema macro que eu comentei, aí a gente vai passar, então, a buscar informações para poder definir o nosso problema de pesquisa, né, que é essa parte mais específica dentro dessa grande temática, como eu falei. Primeiro passo para poder encontrar essa definição, como é que eu vou achar a lacuna de pesquisa? Como é que eu vou saber o que não foi estudado ainda? Lendo. Você só pode encontrar isso lendo. Lendo artigos que foram publicados em revistas científicas de alto impacto recentemente. Eu estou falando recentemente, sempre me refiro a últimos 2 anos, o que está sendo publicado sobre esta temática, sobre este assunto. Então, você precisa ler aos poucos, ler esses artigos recentes, tem estratégias para ler de forma mais rápida. A gente não lê artigo científico como a gente lê livro de romance nas férias. Mas aí, Amália, eu vou ter que adivinhar depois dessa leitura? Não! Os artigos científicos, geralmente lá no final do artigo, tem sugestões de futuras pesquisas. Só que aí você vai lendo e vai começando a criar familiaridade. Ah, olha só, esse artigo disse que faltava pesquisar isso. Esse artigo pesquisou essa partezinha, mas ainda falta pesquisar isso. E aí você vai tomando essa familiaridade. E essa estratégia serve para qualquer área do conhecimento. Não interessa a área do conhecimento que você está neste momento, essa estratégia vai funcionar para você poder identificar, encontrar inspirações para poder, então, definir o seu problema de pesquisa, que eu até já falei aqui no canal em outros vídeos, que problema de pesquisa a gente não acha, a gente define. Como é que eu sei o que ainda não foi pesquisado? Como eu falei, a gente vai ler o que já foi pesquisado e aí a gente começa a identificar essas carências que existem no campo. Primeiro, a gente vai identificar se o campo ele é viável de ser estudado, ou seja, se esse assunto, se esse problema de pesquisa que você pretende propor, pretende definir, ele é viável de ser pesquisado. E mesmo que realmente numa
conjuntura do universo, você realmente encontrou ali um assunto que nunca foi pesquisado ou que ninguém pesquisou, a gente precisa fazer uma segunda avaliação. Será que vale a pena pesquisar isso? Inclusive, eu até já falei, tem vários vídeos aqui no nosso canal sobre problema de pesquisa, mas tem um vídeo específico onde eu falo sobre o primeiro P dos 7 P's da pesquisa, que é o problema de pesquisa. Depois você vai lá, assiste esse vídeo onde eu explico essa parte, então, de como você tem que definir um problema de pesquisa. Mas o que é um problema de pesquisa na prática? E aí, assim, eu vou simplificar, e aí eu quero que, quando eu simplificar, eu quero que você tenha 2 pensamentos, tá? É assim mesmo simples, tá? Não precisa duvidar de mim. É assim mesmo simples. A gente tende a deixar isso muito estrambólico, muito uau, é muito difícil, precisa ser uma pessoa XYZ que nasceu, né, virado para a lua para poder fazer, porque tem que ser muito inteligente. Não, é simples assim, tá? E 2, não complica. Se eu tô dizendo que é simples, não complica. Eu vejo que muitas vezes eu explico que é simples, e aí a pessoa ela começa a entrar num looping assim de pensamento. Ai, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu vim em tal lugar que é assim. Não complica, é simples assim. O que é um problema de pesquisa? Anota aí. Problema de pesquisa é uma frase. Tem que terminar com um ponto de interrogação. Isso é um problema de pesquisa. Problema de pesquisa é uma frase que você vai ter que responder com a tua pesquisa. Se a tua frase do teu problema de pesquisa, você vai lá e escreve ela, você já tem uma resposta? Desculpa, isso não é um problema de pesquisa, porque já tem resposta? Muito bem, passamos para o próximo problema. Aí vai a segunda dica. Se é uma frase simples e direta. Ou seja, ela não pode ter mais do que 3 linhas, talvez 4, assim, estourando. Escreve uma frase simples no Word, Word Times New Roman, tamanho 12, ela tem que preencher ali de 2 a 3 linhas no máximo. Esse é o teu problema de pesquisa. E esse problema de pesquisa, essa frase, ela precisa expressar qual é o campo de pesquisa que você está estudando, qual é o problema que você está definindo, que é importante de ser estudado, e qual é a forma que você está propondo que será uma possível solução, um possível caminho. Ou seja, se a nossa pesquisa vai investigar esse problema de pesquisa, provavelmente no teu problema você já vai apontar o caminho como você vai conduzir, ou qual é o caminho que você vai trilhar para poder chegar a essa resposta. Se o problema de pesquisa é uma pergunta, é óbvio que vai começar com quando, como, onde, porquê, de que forma, quais relações. Você vai escolher uma dessas palavras porque ela vai estar de acordo com esse problema de pesquisa que você está definindo. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter na hora de formular o nosso problema de pesquisa, porque nessa frase do teu problema de pesquisa tem que estar muito claro quais são os conceitos que você vai trabalhar. E aí tem um segundo cuidado que a gente tem que tomar. Quando a gente está trabalhando com conceitos, a gente tem que ter muito cuidado quais são as palavras, a nomenclatura desse conceito. A gente tende a usar qualquer palavra como se fosse sinônimo, mas na pesquisa científica não existe espaço para ambiguidade. A gente precisa se questionar nesse sentido para não deixar o problema de pesquisa vago. E é por isso que quando a gente leva o nosso problema de pesquisa para o orientador e para o orientador, eles olham e dizem assim, mas eu não entendi esse teu problema de pesquisa, reescreve. Aí tu volta para casa com aquela cara que é praticamente um ponto de interrogação estampado na tua testa, mas por quê? Por causa disso, teu problema de pesquisa está genérico, a gente bate o olho e não entendeu o que você quer pesquisar. E aí, assim, tem uma coisa que a gente também precisa levar em consideração. Olha o teu problema de pesquisa, essa tua frase, e veja se ela poderia ser respondida escrevendo um livro. Se ela pode ser respondida escrevendo um livro, desculpa, ela não é uma frase para um problema de pesquisa científico. Porque um problema de pesquisa científico, ele tem que ser respondido através de uma pesquisa científica. Um segredinho que eu vou contar. Muitas vezes a gente leva o nosso problema de pesquisa que a gente se descabelou para conseguir escrever, leva o nosso problema de pesquisa lá para o orientador, para a orientadora, senta lá na frente, ele lê o problema de pesquisa e diz: não tá bom, não entendi o que tu quer pesquisar, me traz outro. Aí tu volta para casa com aquele monte de dúvida. Na maior parte das vezes, para ti tá claro o que você quer pesquisar, mas a tua frase não tá demonstrando isso, não tá esclarecendo isso, não tá na cara.
Então, muitas vezes é só um ajuste de frase e não necessariamente mudar toda a pesquisa. E eu vejo muita gente voltando para casa desesperado, desesperada, praticamente, eu vou ter que refazer todo o meu projeto. Não, você só precisa ajustar a frase do teu problema de pesquisa para ficar mais claro. Por quê? Professor e professora ainda não aprenderam a ler mentes. Eles não conseguem ver dentro da tua cabeça o que você quer pesquisar. Eles conseguem ver o que você colocou na frase. E na maior parte das vezes a frase está confusa, ou está incompleta, ou está genérica demais. E a gente não consegue, lendo a frase, entender o que você quer pesquisar. Que seja um 2023 de muito sucesso para todos nós, para todas nós. Vou estar aqui fazendo a minha parte, trazendo muito conteúdo novo para realmente te ajudar no mestrado, doutorado, que eu quero que essas pesquisas fluam bastante para resolver os problemas da nossa sociedade. E a gente se encontra, então, em um próximo vídeo. Super beijo, até!